search to find my soul, a journey far from home, lost in a life I'd made. And I've been running circles, living for the moment. I know I ran so far, was acting kinda crazy, coming up with empty. Felt like I lost my heart. Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Your promise never left my side. I know sometimes I tried to give up, still you caught me when I fell from high. I see you in the days gone by. You took my fragile fate and didn't hesitate. Your love in every scar, passion with no restraints, held back the darkest days. Now my life is yours. You've got me when I'm broken, you're with me when I'm hopeless. I know you're never far. Your mercy has no ending, it perseveres unfailing. You'll always have my heart. Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Your promise never left my side. I know sometimes I tried to give up, so you called me when I fell from high. I see you in the days gone by. I see you in the days gone by. See you in the days gone by. And I need you every day, 'cause I see you in the days gone by. Your promise never left my side. I know sometimes I tried to give up, still you caught me when I fell from high. I see you in the days gone by. You will not relent, my God. Right beside me, you have always been. When in pride I've pushed away, it's your mercy that has pulled me in. You won't walk away, won't give me up. I know your grace has forgiven much. You call me yours, how can it be in or again? Here remembering that you won't give me up. Ooh. When you sing, oh, I will not refuse you, God. Right beside you is where I wanna be.
I trust you with my heart and soul, trusting you with everything. You won't walk away, won't give me up. I know your grace has forgiven much. You call me yours. How can it be in or again? Here remembering that you won't give me up. Jesus, you won't give me up. This I know for how vast is the grace you gave. Oh, I'm free and forgiven. Your love is the safest place, the peace I will live in. Now I have eternity, and I'll sing of your truth and the hope that will never fail. A love that is so true. Oh, grace upon grace again, forever found in you, Lord. For my Jesus, you never fail. For my Jesus, I'm holding on to you. I'm holding on to you. I'm holding on to you, my Lord. You never leave us, Lord. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? How deep is your love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never
never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, come on, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removes, I breathe you in, I lean into your love. Oh, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removes, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love, Jesus. We lean into your love. Come on, Hillsong Conference, would you lift your hands? Let's sing this together. Your love so deep. Come on, fill this place with singing tonight. Oh, I see. Come on. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry to know you all my life. Your love so deep. Come on. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ. Lord, hear my only cry to know you all my life. This is all I want. That the love
walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first again. This is all I pray. Over everything I ask, that my friends one day come back. Oh, can you help with that? Gotta know you can, 'cause the fire will be nothing if it is right here with me. You are more than that. The river
Amém? Como você tem vencido a sua guerra, a sua dificuldade? Porque nesse tempo sabemos bem que muitas famílias estão enlutadas, muitas famílias com pessoas enfermas. Mas nós, igreja do Senhor, precisamos lutar as nossas guerras, adorando a Deus. Você está comigo? Posso ouvir um amém? Você que está em casa pode dizer um amém? Aleluia! Venceremos as nossas guerras, adorando ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Assim que venço minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Você pode dizer isso? Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Precisamos crer. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que venço minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Mais uma vez. Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Ele que vive, aleluia, aplauda o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos, bendizermos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. A você, meu irmão, que está conectado com o nosso culto online, graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Hoje é noite de bênção, noite de vitória. Não saia daí, porque Deus tem bênção também para as suas vidas. Povo de Deus, vamos orar nessa noite? Precisamos orar. Mais do que nunca, agora nós precisamos intensificar as nossas orações. Há uma necessidade, irmãos, da igreja se levantar nesse exato momento, nesse período em que nós estamos vivendo, para interceder, para colocar diante de Deus muitas pessoas que dependem de um milagre de Deus nas suas vidas. Há muitas pessoas no corredor da morte à espera de um milagre de Deus. E Deus pode fazer esse milagre. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Podem dizer que não está acontecendo nada. Nada vai acontecer. Mas nós que acreditamos, temos fé, a gente sempre vê algo onde ninguém vê. A nossa fé, irmãos, ela vai além do físico, além do que os olhos enxergam. A nossa fé vai no sobrenatural. E a igreja hoje é uma resposta de Deus para a humanidade. A igreja de Jesus Cristo hoje, a sociedade, estão voltando para as igrejas
para que Deus possa fazer milagre, abençoar as suas vidas, devido à circunstância em que o mundo vive. Nós vamos orar nessa noite. Há vários pedidos de oração e eu quero somar força com vocês, para que nós possamos orar ao Senhor, antes de vocês sentarem, para nós dar prosseguimento ao nosso culto. Deixa eu ler um versículo na Bíblia que todos nós conhecemos, não é um versículo desconhecido do povo de Deus. Tiago capítulo 5, verso 13 em diante. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Por isso nós vamos orar. A oração da fé, diz outra tradução, que ela é poderosa, a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Eu quero pedir a sua ajuda nessa noite em oração, para nós intercedermos. Há uns pedidos de oração aqui, irmãos. Irmãos, vamos orar pela irmã Lídia. A irmã Lídia é uma senhora que congrega aqui na igreja, mãe de membros da nossa igreja. Ela precisa de um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Nós cremos em milagres. Como diz o pastor Josué Gonçalves, né? Provérbio dele. O céu não está em crise. Nós cremos em milagres. Então vamos orar por essa irmã, para que Deus faça um milagre na vida dela. O Everton, que é aqui da nossa bateria, um irmão nosso, amado nosso, quase toda a família, irmãos, está infectada pela Covid-19. Então precisamos de cobrir essa família com oração. Já faleceu uma prima e tem mais outros parentes aí que estão precisando das nossas intercessões. Irmãos, ontem, parece que essa madrugada, né, faleceu um médico aqui da cidade, o doutor Aguinaldo. Eu o conheci, tive o privilégio de ser examinado por ele uma vez. Foi uma grande perca para a nossa cidade. Um profissional de um alto padrão. E nós queremos orar pela família enlutada. Se tiver alguém da família conectado com o nosso culto, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos que vocês se sintam amados por nós e vamos orar por vocês e que Deus dê graça e força para vocês enfrentarem esse momento difícil que estão passando. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, aqui está a sua igreja, o teu povo. Pode pôr o fundinho musical, por favor, viu, gente? Aqui está o teu povo, tua igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas também, Pai, a tua igreja acredita em milagres. E nós queremos nesta hora, Pai, declarar publicamente a nossa fé, a nossa crença, o que nós acreditamos. Pai, estamos passando por momentos delicados na história da humanidade, do nosso país, do nosso estado, de nossa cidade. E nós queremos, ó Pai, interceder, colocar diante do Senhor as pessoas, as famílias que precisam de um favor seu, de uma graça. Ó Espírito Santo, ó meu Deus, nós colocamos diante do Senhor nesta noite a irmã Lídia, Senhor, porque nós acreditamos em milagre. O Senhor Deus pode perfeitamente ordenar a esta enfermidade no corpo da tua filha que seja cessada. E nós colocamos ela, colocamos a filha, colocamos os parentes no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esta família. Deus, quero colocar diante do Senhor a família do Everton, Pai, nosso irmão em Cristo, nosso cooperador. Deus, traz saúde nessa família, ordena a tua bênção. Pai, nós oramos por essa família enlutada nessa noite, que perdeu o seu patriarca, perdeu o ente querido, perdeu uma pessoa do bem. Deus, supra a necessidade dessa família, conforta os corações e os abençoe, Pai. Dê-lhes graça e força para continuarem, ó Pai, tocando as suas vidas. Senhor, nós oramos por cada família aqui representada. Quantas famílias que estão aqui no santuário nesta hora,
ou estão conectados com o nosso culto online, que tem um parente que está doente, tem um amigo, tem alguém próximo que está infectado, ó Pai, com essa doença maligna que tem ceifado centenas de milhares de vidas ao redor do planeta. Nós colocamos a sua família na tua presença nesta hora. Deus, meu irmão e minha irmã, estamos diante de Deus, colocando a sua família na presença do Senhor, orando para que Deus possa fazer um milagre. Está escrito na sua palavra: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama. Oh, glória a Deus, da doença. Está escrito na sua palavra: mas Jesus Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, está escrito na sua palavra: sara-me, Senhor, e serei sarado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Pai, nós cremos na sua palavra. Jesus disse, ele mesmo disse: em meu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, pelas feridas fostes curado. Deus, nós queremos orar. Nós estamos numa guerra, como foi cantado aqui agora há pouco, cada um guerreando a sua guerra. E a guerra, ó Pai, que estamos lutando agora, não é brincadeira, não é algo, ó Pai, fácil de se resolver, mas o Senhor é maior do que os nossos adversários da saúde. Deus, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Onde estiver uma pessoa infectada, onde estiver uma pessoa precisando, ó Pai, de uma assistência médica, ó Senhor, toca agora, ó Pai, cura, ó Pai, ordena, ó Pai, determina, ó Pai, a cessar essa pandemia. Pai, nós clamamos ao Senhor, como igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a tua representação aqui na terra, está orando, ó Pai, para que haja cura. Cura as pessoas, ó Pai, ordena o fim, Pai, dessa enfermidade que está colocando as pessoas em pânico, apavorando, ceifando vidas, ó Pai. Deus, tem muitas fotos de irmãos, amigos aqui nos bancos da nossa igreja, são famílias representadas, e aqui, Pai, nós temos orado sempre, constantemente, apresentando ao Senhor cada uma dessas famílias, e sabemos, ó Pai, que o Senhor pode perfeitamente abençoar cada família que nós temos colocado na tua presença. Tu és o médico dos médicos. Tu podes perfeitamente dar ordem, ó Pai, a este mal cessar. E nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, traz saúde, traz vitória, traz, ó Pai, bênção, Pai, nas famílias. Clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E agora, Pai, estamos angustiados, e é por isso que nós clamamos aquele que tudo pode, que tem todo o poder no céu e na terra, e que pode ordenar essa doença para o seu fim, por fim nessa enfermidade. Nós cremos nisso, ó Pai. Abençoa o teu povo com saúde, abençoa as famílias com saúde. Nós oramos nesta noite no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nisto, aplaude o Senhor Jesus e sente-se, por favor. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluias. Não pare de orar, irmãos. Não pare. Continue na intercessão, continue na guerra. Alguns testemunhos já podemos colher de irmãos que estavam muito ruins no leito de UTI. A igreja orou, muita gente orou, e alguns até já estão em casa recuperando das enfermidades. Resultado da intercessão do povo de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm lembrado de alguém e colocado diante de Deus a respeito dessa situação que nós estamos vivendo aqui agora. Irmãos, é até constrangedor, né? O nosso culto é para Deus, mas não tem como você não falar da atual situação em que nós estamos vivendo. Mas tudo isso, irmãos, nos ensina algo, é para nós dependermos de Deus nesse momento, extrair de Deus aquilo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades e não desanimar da nossa fé. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor nosso Deus nesse momento, com nossos dízimos e com as nossas ofertas.
porque dízimo e oferta também é culto ao Senhor. Eu acho que já está aí na tela o endereço da conta bancária, tem aí o QR Code, coloca a sua câmera aí, fotografe, aí tem todos os dados da nossa igreja para você também fazer a sua contribuição, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Enquanto nós cantamos aí uma canção, vocês que estão aqui no santuário, na liberdade do Espírito, pode vir aqui à frente, ofertando e dizimando ao Senhor teu Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela generosidade do teu povo. Te louvamos, te bendizemos pela vida de cada um. Que haja paz na alma dos teus filhos, que haja prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nós abençoamos aos dízimos e as ofertas, que eles sirvam, Pai, para a manutenção e a provisão da sua casa. Obrigado, Pai. Deus, toma o pastor Pascoal nas tuas mãos, que vai fazer uso da palavra. Abençoa ele, e que a tua palavra, Pai, venha de encontro às nossas necessidades. Pai, nós te glorificamos pelo teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Boa noite, queridos, graça e paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite para você que está em casa, que está nos acompanhando pela internet. É uma alegria estarmos com vocês nessa noite, conectados. Sabemos que Deus, da mesma maneira que vai falar conosco aqui no templo, vai falar com você na sua casa e vai derramar graça e bênçãos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. É verdade o que o pastor Roberto disse. Nosso culto, ele é para Deus. Tudo que nós fazemos aqui, fazemos para o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas é inegável que esse tempo que nós temos vivido, que temos passado, Deus tem nos ensinado demais. Aqueles que se recusam a aprender nesse tempo, perderão muita coisa no futuro. É um tempo precioso de aprendizado. É um tempo onde nós podemos de fato aprender a ser cristãos, a ser crente de verdade, a viver pela fé, quando os olhos naturais não são capazes de enxergar a solução, direção. É tempo onde nós podemos buscar ao Senhor de forma mais incessante, de buscarmos na sua palavra resposta para as nossas vidas, força, motivação, encorajamento. É tempo de valorizarmos aquilo que foi perdido, como a comunhão, o abraço, o aperto de mão, os almoços, né? a mesa que é a representatividade da máxima comunhão que Cristo revelou para nós através da ceia. É tempo de aprendermos a sermos mais solidários uns com os outros, aprendendo que o verdadeiro cristianismo, ele é representado por uma cruz que tem uma haste vertical que nos conecta a Deus, mas tem uma haste horizontal que nos conecta uns aos outros. Que tempo precioso, amado, que tempo precioso. Apesar de todas as dores, de todas as lutas, de todas as dificuldades, inclusive como mesmo o pastor Roberto mencionou, apesar das perdas, é um tempo de oportunidade para todos nós, é um tempo de oportunidade para a igreja do Senhor, porque esse tempo vai passar, amém? Esse tempo vai passar,
E a igreja do Senhor precisa sair deste momento mais fortalecida. Mais fortalecida. Precisamos sair desse tempo mais amadurecidos, aprendendo a lidar melhor com a doença, aprendendo a lidar melhor com a morte, aprendendo a lidar melhor com a nossa fé. Aqueles que aprenderem, certamente terão uma vida muito mais significativa na próxima etapa, para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? E nesse tempo tem sido muito bom para a nossa igreja, para de fato expressarmos uma das vertentes mais importantes, que é a ação social. O pastor Roberto mencionou o livro de Tiago, né? E Tiago, ele fala sobre isso. Olha, é necessário haver um equilíbrio entre fé e obras, não no conceito da salvação, mas no conceito da expressão daqueles que realmente creem, porque é impossível você ter fé e não ter ação que demonstre a sua fé. E ele está dizendo justamente a respeito das obras, no sentido de você assistir as pessoas em situação de necessidade e de vulnerabilidade. Tiago fala sobre isso. Não dá para você falar de Jesus para alguém, pregar o evangelho para alguém que está com fome, ou que está com necessidade, e dizer para ela: olha, Deus te abençoe, sem que você dê para ela aquilo que ela precisa, seja de comer, de beber, de vestir. Tiago fala que a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas. E graças a Deus, neste tempo, essa igreja tem sido muito relevante para a glória do nome de Jesus, amém? Os irmãos têm contribuído, têm doado roupas, calçados, brinquedos, alimentos, leite e tantas outras necessidades. E eu fico muito feliz pela oportunidade que temos de ser igreja na vida dessas pessoas, amém? E eu quero, uma noite dessas, nós vamos abrir apenas para testemunho, para os irmãos da igreja que estão envolvidos nas obras sociais, para eles contarem as experiências que cada um deles tem vivido nesse momento. São experiências únicas, marcantes, que estão impactando a vida deles e impactando a vida daqueles que estão sendo assistidos de uma forma extraordinária. E eu me alegro com isso, porque isso é ser igreja, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versos de número 19 ao verso de número 21. Lamentações, capítulo 3, versos de número 19 ao verso de número 21. Deus falava comigo essa semana nessa palavra, e eu penso que ela é muito oportuna para esse momento que temos vivido. Aliás, a palavra de Deus como um todo é extremamente oportuna para esse momento, mas dadas as circunstâncias que a gente vive, alguns textos, eles não só saltam aos nossos olhos, mas eles falam ao nosso coração. É por isso que a Bíblia, ela é atemporal, ela serve para todos os tempos, em todos os momentos, ela é sempre atual para as nossas vidas. Lamentações capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, você que está na sua casa. Pai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome.
Nessa noite nós já cantamos, já adoramos ao Senhor, já declaramos que Tu és maravilhoso, que Tu és o Filho do Deus vivo. Nós declaramos, Pai, que sabemos que mesmo quando estamos cercados, somos guardados e protegidos por Ti. Já declaramos, Pai, que temos colocado em Ti a nossa fé, a nossa esperança. Nós cremos, Pai, que o Senhor é presente neste lugar, e nós estamos aqui justamente por isso, porque sabemos que na nossa reunião, aonde 2 ou 3 estão, a Tua presença é verdadeira. O Teu Santo Espírito tem liberdade no nosso meio, para se mover entre nós, para nos tocar, para ministrar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para derramar sobre nós da Tua graça, da Tua esperança sobre nós, e derramar também, Pai, uma porção de fé, para animar o nosso coração, para nos ajudar a suportar e a superar esses momentos. Por isso eu te peço, Deus, no nome de Jesus, abre os nossos corações, cada um de nós que está aqui, também aqueles que estão nas suas casas, para receber essa porção da Tua palavra, que ela fale conosco, e que ela produza em nós o propósito para o qual ela foi estabelecida, e nos transforme para a Tua vontade, no nome poderoso de Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Queridos, a gente tem falado aqui na igreja, durante alguns cultos, a respeito dos dias maus, uma série de mensagens que o Senhor me conduziu a ministrar aqui, sobre os dias maus. E é verdade, os dias que estamos passando são dias maus, e a verdade, querida, é que os dias maus são inevitáveis. Eles são inevitáveis. Os dias maus, eles não escolhem dia, hora, local para chegar. Ele sempre chega. Os dias maus, eles não respeitam a nossa classe social, o nosso nível de instrução, a nossa cor. Os dias maus, ele não respeita a nossa crença ou a ausência dela. Os dias maus simplesmente chegam. É assim. A gente muitas vezes não espera por eles, mas ele bate na nossa porta. E o que eu percebo, querido, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia, é que mesmo aqueles que têm uma fé acima da média, mesmo aqueles que têm uma relação mais profunda de intimidade com Deus, mesmo aqueles que são realmente heróis da fé, também são afetados pelo dia mau, também são visitados pelo dia mau. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver grandes homens de Deus sendo visitados pelo dia mau. Temos vários nomes, e eu poderia passar a noite toda citando cada um deles, mas especificamente, nessa noite, nós percebemos que os dias maus bateram na porta de Jeremias, o profeta Jeremias, um herói da fé, um homem acima da média. Jeremias, aquele que foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Jeremias, aquele que viveu experiências únicas com o Senhor, aquele que recebeu revelações extraordinárias da parte de Deus para falar com o povo. Jeremias também sentiu a pressão dos dias maus. E sabe de uma coisa, querido? Nesses dias maus que Jeremias enfrentou, a área da sua vida que foi mais afetada foi a sua alma. A alma de Jeremias foi afetada, e da sua alma, especificamente as suas emoções. As emoções de Jeremias receberam um impacto. É por isso que o texto que nós lemos, o livro chama-se Lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentações são gemidos de sofrimento. As lamentações que nós lemos aqui, e se você leu o capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, você vai ver o quanto Jeremias lamenta. As lamentações de Jeremias são a expressão da sua angústia diante da ruína total da sua nação, da cidade santa, da destruição do templo, do cativeiro do seu povo, por causa da conquista da Babilônia,
586 anos antes de Cristo. Lamentações são os gemidos de dor e de angústia de Jeremias por causa dos dias maus que bateram na sua porta. E eu me sensibilizo com Jeremias. Eu me sensibilizo com ele. Porque quando eu olho para Jeremias e vejo nele um herói da fé, um homem de fé acima da média, um homem que teve experiências sobrenaturais com o Senhor, vivendo isso e sendo afligido por isso, eu entendo que cada um de nós, todos nós, diante de alguma situação difícil que vivemos, também podemos ser afetados nas nossas emoções, na nossa alma, e como resultado disso, mesmo sem pensar, também podemos começar a expressar as nossas lamentações, começamos a expressar também as nossas queixas, as nossas tristezas, os nossos lamentos. É natural, isso faz parte do ser humano, não tem problema você expressar os seus lamentos. Jesus fez isso. Jesus expressou o seu lamento quando soube da notícia que Lázaro havia morrido. E quando ele chega e vê Marta, Maria e outras pessoas entristecidas por causa do sepultamento, a Bíblia diz que Jesus também chora. Jesus, quando está orando momentos antes de ser preso, levado para julgamento, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e ele revela o seu coração, dizendo que ele está profundamente abatido, entristecido até a morte, diante das vésperas do dia mau que estava batendo na porta de Jesus. A nossa alma fica afligida, a nossa alma é afetada, e uma das coisas que afeta diretamente as nossas emoções, queridos, é aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos, porque a nossa mente tem um poder extraordinário sobre como nós nos sentimos. A nossa mente, ela tem poder de trabalhar nas nossas emoções, seja de forma positiva, ou seja de forma negativa. Por isso, a gente precisa cuidar de como nós administramos os nossos pensamentos, de como nós alimentamos, ou nós retroalimentamos os nossos pensamentos, através dos nossos sentidos. Falei sobre isso num culto outro dia. Nós somos visuais, auditivos, sinestésicos, são as portas de entrada do corpo para a alma, e inevitavelmente, aquilo que vemos, ouvimos, afeta aquilo que nós sentimos. Então, os vídeos que nós assistimos, as mensagens que nós lemos, as conversas que nós temos, tudo nos afeta. As músicas que nós escutamos, as letras das canções que nós escutamos ou que nós cantamos, têm o poder de nos afetar. Por isso que nós precisamos inclusive escolher aquilo que a gente vai ouvir e vai cantar mesmo sendo crente. Você já ouviu aquela expressão chamada de música sofrência? Já ouviu isso? Isso é muito comum no meio sertanejo, né? No meio sertanejo tem a música sofrência, aquelas que tem uma letra melancólica, e eu tenho certeza que você já ouviu, ainda que você não tenha na sua casa, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso. Ainda que você não escute isso na sua casa, talvez o seu vizinho escute, talvez o seu colega no trabalho escute, e aí é inevitável, você acaba ouvindo. Então você sabe aquela letra melancólica que 2 minutos que você escuta aquela letra, você já está no fundo do poço também? Música sofrência. E você sabe que tem música gospel sofrência? Também tem música gospel sofrência. Tem música que ela tem o poder de ser almática. Ela toca na nossa alma, e ela pode mexer com a gente, nos fazer nos sentir bem, ou fazer com que a gente se sinta mal. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa mente, através daquilo que vemos, ouvimos, lemos,
porque afeta diretamente aquilo que a gente sente. Agora, nenhuma mensagem, querido, ela é tão poderosa quanto aquela que vem da nossa própria voz interna. Nenhuma mensagem é tão poderosa quanto aquela que vem da nossa própria voz interior. Aquilo que eu digo para mim mesmo tem mais influência do que aquilo que as pessoas dizem para mim. Vou repetir isso para você. Aquilo que você diz para você mesmo tem muito mais influência, tem muito mais poder de afetar o que você sente do que aquilo que as pessoas dizem para você. Por isso, cuide com aquilo que você diz para você mesmo. Cuide com aquilo que os seus pensamentos pensam a respeito de você mesmo. Cuide com aquilo que você repete para o espelho quando você está sozinho. Cuide, porque aquilo que falamos para nós mesmos tem um peso, tem um poder. E nós encontramos um exemplo prático dessa verdade na história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa história. Ela é clássica. Ela está registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Você conhece o texto. A Bíblia diz que essa mulher há 12 anos vivia de uma hemorragia, e que nenhum recurso que ela aplicou foi capaz de trazer cura para ela. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, com tratamentos, e ela não obteve cura. Você consegue imaginar como que essa mulher estava? Você consegue imaginar o que essa mulher deve ter ouvido das últimas vezes que ela foi ao médico? Porque, sabe, querido, palavra de médico, ela tem poder nas nossas vidas. Quem já foi num médico e ouviu o médico dizer para você, depois que ele pega um exame e diz assim: olha, não tem o que fazer. Só quem ouviu isso sabe. Palavras de médico têm poder, podem nos influenciar. Você imagina o que essa mulher ouviu dos últimos profissionais que ela procurou? Seu caso não tem solução. Você consegue imaginar como era o estado da alma dessa mulher? Mas olha que poderoso isso. Marcos capítulo de número 5, verso 27 ao verso 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 27 ao verso 29. Quando ouviu falar de Jesus, já começa aqui. Ela pode ter ouvido tudo que não presta. Ela pode ter ouvido notícias terríveis e desencorajadoras e desanimadoras dos médicos. Mas preste atenção, quando ela ouviu falar de Jesus, alguma coisa dentro dessa mulher começou a mudar. Quando ela ouviu falar de Jesus, alguma coisa dentro da sua alma começou a ser transformada. Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Agora olha que poderoso isso aqui, verso 28. Porque pensava, repete comigo, porque pensava. E o que ela pensava? Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Essa mulher entendeu que a voz interior que ela tinha mais poder do que a voz dos médicos que ela havia consultado. Ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A palavra de Deus, ela fala num outro evangelho, não precisa colocar não, no evangelho de Mateus, o mesmo texto, a Bíblia diz assim, olha, porque ela dizia a si mesma, se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. O que ela pensava, ela dizia. E olha o que diz o verso de número 29. E imediatamente, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ah, que poderoso, querido. Preste atenção, tudo começa quando ela ouve de Jesus, e depois aquilo que ela ouve a respeito de Jesus alimenta no seu coração uma fagulha de esperança, e ela então
pensa e diz para si mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curado. E quando ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Preste atenção, querido, entenda isso: a mudança circunstancial que esperamos que aconteça do lado de fora, sempre vai começar pelo lado de dentro. A mudança que a gente espera que aconteça por aí, seja na nossa casa, no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja nesse contexto de saúde, de economia, de questões sociais, políticas, não importa o que seja, tudo que a gente espera do lado de fora que aconteça e seja transformado, primeiro muda dentro de nós. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Tudo começa mudando dentro da gente, tudo começa dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, ou não se conformem com este século, ou não se amoldem a estes contextos seculares, mas antes transformem-se pela renovação da vossa mente. A transformação que a gente espera que aconteça no mundo vai começar primeiro dentro de nós, nas nossas mentes. Para Jeremias, a tristeza ela retornava com cada recordação dos seus problemas, e as suas reflexões elas eram tão melancólicas quanto as suas perspectivas. Jeremias, ele ficava se retroalimentando das suas tristezas. Jeremias, ele ficava se retroalimentando das suas lamentações, das suas queixas, dos seus murmúrios, das suas dores. Jeremias, ele parecia aquela hiena daquele desenho que passava quando eu era criança, não sei quantos de vocês já assistiram, chamava Lip Hard. Era um leão e uma hiena, e o interessante é que a hiena é conhecida por causa da maneira como ela, eu não sei o que a hiena faz. A hiena late, o cachorro late, eu sei que gato mia, leão ruge, a hiena faz o quê? Eu não sei como que chama, mas a gente fala que a hiena ri, né? Porque tem aquele som característico. Então é como se fosse, né, a hiena fosse um animal alegre, um animal contente, porque o som que ela emite é um som similar a uma gargalhada. Mas no desenho, a hiena dizia assim: ó dia, ó azar. Lembra disso? Jeremias, ele é chamado de o profeta chorão, por causa da maneira como ele se acostumou a se expressar, sempre com lamentos, sempre com tristeza, e ele fica se retroalimentando disso. Olha o que diz Lamentações capítulo 3, verso de número 19 e verso de número 20. Olha o que Jeremias fala: lembro-me da minha aflição, e do meu delírio, e da minha amargura, e do meu pesar. Meu Deus do céu, até eu já fiquei triste agora, até eu já fiquei. Lembro-me bem de tudo isso. E ele não só lembra, ele lembra bem, tipo assim, eu não quero esquecer. Eu lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias, querido, ele está encharcado de sentimentos negativos, que são resultados dos seus pensamentos e das suas lembranças negativas. E a consequência disso, o resultado disso, é que a sua alma desfalece. Quantas pessoas nós temos encontrado com a alma desfalecida? Quantas pessoas agora, a sua alma, neste tempo que temos vivido, a alma já desfaleceu, porque ela está se alimentando das suas tristezas, das suas lamentações, das suas angústias, assim
como Jeremias. E sabe, querido, posso dizer para você uma preocupação que eu tenho, ela é uma preocupação, eu estou antecipando ela e já estou orando por ela, é que após esta pandemia de Covid-19, nós não tenhamos uma pandemia de depressão. Escute o que eu estou te dizendo, é muito sério isso. É muito importante ter um cuidado nesse tempo, e é papel da igreja orar e interceder, para que depois da pandemia, não tenhamos uma pandemia de depressão, porque pessoas que estão com a alma desfalecidas, se elas continuam pensando excessivamente nas decepções do passado e nas suas lamentações, elas estão a um passo de ter depressão. A gente sabe disso. Gente que está apegada demais ao passado e naturalmente a um passado frustrado, ela está um pé dentro da depressão. Por isso é muito importante, neste momento, mudar a rota. Mudar a rota. Se estamos numa estrada, nós precisamos mudar a rota. Precisamos converter. Nós precisamos transformar essa avalanche de pensamentos e sentimentos, de lamentações. Jeremias estava vivendo isso. Jeremias precisava dar um basta nesse momento. E talvez você que está aqui nessa noite, ou quem sabe você que está nos acompanhando pela internet, vocês estejam numa situação similar à de Jeremias, e você nem percebeu. É possível que você, nas suas conversas do dia a dia, nas suas postagens de rede social, nos conteúdos que você tem acompanhado, a dinâmica de lamento, de tristeza, tem afetado você, tem chegado no seu coração, tem desfalecido a sua alma. É tempo de mudar essa rota no nome de Jesus. É tempo de mudar a direção no nome de Jesus. Jeremias estava vivendo isso. E o próprio Jeremias nos traz a solução. Tem como sair dessa rota. Tem como mudar esse caminho. Tem como transformar essa condição. Jeremias mostra na sua palavra como isso pode acontecer. Porque o próprio Jeremias, de repente, no meio dessa condição em que ele está se alimentando das suas próprias lamentações, ele tem um estalo. É como se ele acordasse. É como se Jeremias despertasse do sono. E de um pulo, de um salto, por um momento, Jeremias percebe que ele precisa mudar a direção da sua vida. E ele declara no verso de número 21, Lamentações 3, 21. E ele declara: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Ele começa dizendo: olha, eu me lembro das minhas tristezas, das minhas dores, das minhas frustrações, e eu me lembro muito bem disso, e por causa disso a minha alma desfalece, mas eu me lembro também daquilo que pode me dar esperança. O que Jeremias está propondo para si mesmo é, de forma intencional, pensar em Deus e nos seus feitos. Há uma outra versão que diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E esse verbo eu quero, do imperativo, é de uma determinação voluntária, intencional. Eu quero. É a mesma expressão que Jesus usa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, quando a Bíblia diz que um leproso chega diante dele e se ajoelha, se prostra, o adora e diz assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus então estende a mão, toca nele e diz: eu quero, seja curado. É essa mesma disposição que Jesus teve, eu quero, e que impõe uma atitude, impõe um movimento,
Jeremias diz: eu quero trazer a minha memória, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança, eu quero intencionalmente pensar em Deus e nos seus feitos. O que Jeremias está propondo para nós, queridos, é ao invés de somente pensarmos nos problemas, no inimigo, na destruição, na frustração, na decepção da vida, é decidir pensar em quem Deus é, nos seus atributos, no que Ele já fez e no que Ele vai fazer, no nome de Jesus. Aleluia. É para isso que Jeremias está nos chamando nessa noite. É para mudar a rota do nosso pensamento, é para mudar a direção. É como um avião que está aterrissando. Não sei quantos de vocês já viveram essa experiência, eu já, ou já assistiram essa experiência pela TV, ou já ouviram essa história de um avião que está aterrissando e ele está a alguns metros de tocar o solo e houve algum problema e a torre de comando diz: você não pode aterrissar. E naquele minuto, o piloto, ele puxa o manche do avião para trás, para empinar o bico do avião, e ele coloca as turbinas no máximo, e o avião não toca a roda no chão, e ele levanta, e ele sobe voo. Ele arremete, ele muda, de uma forma brusca, mas necessária, porque se ele toca o chão, o problema poderia ser maior. Quem está me entendendo nessa noite diz amém. É isso que Jeremias está dizendo, e é isso, querido, que eu quero desafiar você nessa noite. É isso que eu quero desafiar você que está nos acompanhando pela internet nessa noite. Por um momento, abandonar os pensamentos tóxicos que estão ocupando a sua mente e lembrar voluntariamente dos momentos em que você viu a mão de Deus estendida sobre a sua vida e que você experimentou da graça, do amor e do poder de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a você trazer para sua mente de forma proposital situações que você viveu claramente o agir de Deus na sua vida. Eu quero te convidar por um momento, através dos seus pensamentos, trazer as experiências pessoais, as suas experiências que você teve com Jesus ou com o Espírito Santo. Pense por alguns segundos nisso. Pense nesse momento, uma experiência pessoal que você teve com o Senhor, aonde você viu a mão de Deus estendida sobre você, onde você sentiu um toque do Senhor, onde você percebeu o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Quem sabe foi na sua casa, talvez foi na sua família, no seu trabalho, quem sabe foi no dia da sua conversão, da sua decisão por Cristo, quem sabe foi no dia do seu batismo, que você sentiu aquele amor, aquela graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, e você se encheu de uma alegria, de um gozo tremendo, que é inexplicável. Quem está me entendendo nessa noite? É isso que Jeremias está nos chamando, para pensarmos nessas ações de Deus na nossa vida, no poder de Deus na nossa vida, em quem Deus é e de como Ele age na nossa vida. É isso que muda a nossa rota, é isso que muda os nossos pensamentos, é isso que muda os nossos sentimentos e tira a nossa alma da condição de uma alma desfalecida. Você pode dizer amém por isso? O salmista, querido, reforça essa ideia. O salmista, ele nos ajuda a entender a importância de mantermos os nossos pensamentos ativos e cativos em Deus. Ativos e cativos. Ativos é porque é voluntário de mim, cativo é porque pertence ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? O salmista, ele nos ajuda a entender isso. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 63, verso 6 ao verso 8. Olha o que diz a palavra: quando me deito,
lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, e eu canto de alegria às sombras das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. Ah, querido, olha que texto poderoso, olha que palavra poderosa. O salmista, ele começa dizendo: quando me deito, eu me lembro de ti, e eu penso em ti durante as vigílias da noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. No que é que você fica pensando quando coloca a sua cabeça no travesseiro? O que é que você fica pensando quando você deita na sua cama? Quais pensamentos ficam girando aí dentro quando você se deita para dormir? O que o salmista está dizendo é que ele mantém o seu pensamento no Senhor, no seu poder, nas suas ações. E quando ele diz que ele mantém o pensamento no Senhor, ele canta de alegria, e a alma se apega ao Senhor. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Há algo que a psicologia chama de o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção, que diz que basicamente a última coisa que você pensa antes de dormir é a primeira coisa que você pensa quando acorda. Quem já teve uma experiência assim? A última coisa que você ficou pensando antes de dormir é a primeira coisa que você pensa ao levantar. Então, querido, se você tem deitado e os seus pensamentos têm sido de problemas, de dificuldades, de tristeza, naturalmente quando você acorda de manhã, você vai acordar cansado, desgastado, esgotado. Você vai sonhar com isso de noite. Mas o salmista está nos chamando para mudar essa rota, amém? Quando deitamos, pensamos e lembramos do Senhor, para que amanhã de manhã o nosso dia comece na presença de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Olha o que o Salmo diz, Salmo 77, verso 12 ao verso 14. Meditarei, verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Olha aqui, ó. Trarei a memória, lembrarei, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. 12. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Olha que texto. Meditarei em todas as tuas obras, recordarei os teus antigos milagres. E quando eu me lembro do Senhor, e quando eu me lembro das tuas ações, então eu posso fazer uma pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E só de ler esse texto, amado, ler esse salmo, eu já me lembro de um monte de canção. Verso 13. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E eu me lembro daquela música: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aí eu já me lembro de outra música: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Aí eu já me lembro de outra, daquela para os mais saudosistas. Não há Deus maior. Quem lembra dessa? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Me ajuda a cantar de novo essa? Vamos lá, ó. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão sentindo isso dentro de si nessa noite agora? Quem já está sentindo isso? Você percebe, querido, que aquilo que a gente traz à nossa mente afeta como nós nos sentimos. O salmista sabe disso, é por isso que ele fala para nós: lembrem-se daquilo que pode te dar esperança. Lembrem-se disso. Lembrem-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se daquilo que Ele pode fazer. Lembre daquilo que Ele já operou no meio do seu povo. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Eu não sou profeta. Eu não sei te dizer quanto tempo isso que temos vivido vai durar. Eu não sei como Deus vai agir neste tempo ainda, ou como Ele vai agir depois disso. Mas sabe, querido, o que eu sei é que, da mesma maneira que Deus colocou um fim no cativeiro de Jeremias, do povo, reconstruiu a cidade, o templo, eu creio que este tempo vai chegar ao fim, e eu creio que Deus vai agir do jeito dele. Mas para isso, querido, nós precisamos trabalhar em nós também, trabalhando na nossa mente, nos nossos pensamentos. É verdade que nós não podemos impedir que um pensamento chegue na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele permaneça. Martim Lutero disse certa vez: nós não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos sobre ela. Você pode mudar os seus pensamentos, você pode ser intencional. Comece a pensar no amor que Deus tem por você, na sua graça, e lembrar das ações de Deus. No Senhor você vai encontrar o que você precisa. Lembrem-se que Deus não muda, e nele não há nem sombra de variação. Lembrem que se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Lembre que o Senhor é fiel em todo o tempo, que Ele é grande em poder. Lembre que o Senhor é o mesmo, e aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente, e Ele vai fazer no futuro. Lembre que o Senhor é aquele que começou a boa obra e é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lembrem-se do que Deus já fez. Eu sei, amados, que esse tempo ainda parece um tempo sombrio, onde a gente não tem muitas certezas do que vai virar. É verdade, e é verdade que, por causa disso, muitas vezes a gente acaba sendo afetado na nossa alma. As nossas emoções são afligidas, e quando a gente menos percebe, a gente está deprimido, ansioso, e muitas vezes a gente fica lamentando. Mas neste tempo, queridos, é tempo de entender que tudo vai passar. E se eu não posso dizer para você o que Deus vai fazer, eu posso pelo menos te lembrar do que Deus já fez.
eu posso ajudar você a trazer à sua memória as ações que Deus fez no passado, durante os períodos de isolamento, diante de um tempo onde o próprio Deus fez com que o povo ou algumas pessoas precisaram ficar reclusas. E eu quero falar para você rapidamente daquilo que Deus fez na vida de alguns homens da fé, em períodos de isolamento, em tempos que eles precisaram ficar reclusos, em momentos que a sua vida parecia que não teria saída. E quem sabe isso ajude você a encontrar esperança. Deus isolou Noé e a sua família por 1 ano na arca, até que Noé ressurgiu para se tornar o pai de todas as nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra do seu tio Labão, quando precisou escapar da ira do seu irmão Esaú, e 20 anos depois, Jacó ressurgiu com uma nova família, uma nova fortuna e uma nova identidade, se tornando Israel, o nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos seus 17 aos 30 anos, mas a sua escravidão e a prisão se tornaram a escola de Deus, que o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo hebreu do Egito. Deus isolou Noemi na terra de Moabe, até que ela ficasse quase amargurada, mas ela e sua nora Ruth viajaram para Belém para participarem de uma das maiores histórias de amor da Bíblia. Deus isolou Davi por 15 anos, depois que ele foi ungido rei de Israel. E quando Davi assumiu o trono, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, uma inspiração de liderança, adoração e intimidade com Deus. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites no interior de uma baleia. E quando seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da história bíblica. Deus isolou os seus discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu, e de uma forma espetacular, para formar, moldar e empoderar a igreja. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos, e depois disso nos foi dado o livro do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos. Por fim, o mais incrível, Deus isolou Jesus em uma tumba por 3 dias. E quando Jesus ressurgiu em poder, Ele ressuscitou para trazer salvação para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Que essas palavras, amado, possam trazer à sua memória o que Deus já fez no meio do seu povo, e que isso possa vir ao seu coração como uma fagulha de esperança, de que o mesmo Deus que fez é o mesmo que fará, o mesmo Deus que curou é o que curará, o mesmo Deus que libertou é o que libertará, o mesmo Deus que salvou é o Deus que salvará. Sendo assim, querido, venha o que vier, eu confio que Deus é o nosso refúgio, e você também pode confiar. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu creio nessa noite que o Espírito Santo de Deus está virando uma chave dentro do coração de muitas pessoas. O Espírito Santo está virando uma chave dentro da mente de muitas pessoas, para que a partir de hoje, ao invés de você trazer à sua mente, à sua memória, palavras, pensamentos, lembranças de tristezas, de dores e de frustrações, você trará a presença de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e a sua alma se levantará e se alegrará para a glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos,
nós vamos cantar uma canção. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Pai, nessa noite nós, ainda que estejamos com a alma abatida, sentindo, Pai, tristeza, aborrecimento, porque nossa mente costumeiramente tende a lembrar das dores, das perdas e das frustrações do passado. Nós decidimos, Deus, voluntariamente e intencionalmente, mudar a direção dos nossos pensamentos. E assim como Jeremias fez, nós damos um basta, nós damos um chega nos pensamentos e nas lembranças de frustração. E nós dizemos a nós mesmos: queremos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Que o Seu Santo Espírito possa nos visitar nessa noite, e visitar especificamente a nossa alma, e na nossa alma especificamente a nossa mente, os nossos pensamentos, e que o Senhor possa nos levar cativos para que tenhamos a mente de Cristo, e que o nosso pensamento possa, Deus, nessa noite estar firmado, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8, tudo aquilo que é bom, puro, verdadeiro, se há alguma coisa boa, alguma virtude, algum louvor, nisso nós queremos pensar. Nós queremos manter a nossa mente, Deus, se lembrando de quem o Senhor é, do Teu grande amor, do Teu poder. Nessa noite, Deus, derrama sobre nós um renovo na nossa mente, e que o renovo da nossa mente renove as nossas emoções, e que possamos estar firmados, Deus, e alegres na Tua presença. Nós queremos, Deus, dizer a nós mesmos, porque sabemos o poder que tem a nossa voz interior. Nós queremos declarar, Pai, aquilo que Jeremias declarou e que animou o seu coração: é graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por isso eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que esta palavra nos ajude a encontrar lembranças e esperança, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra te ajude, querido, a trazer à sua memória o que pode te dar esperança.
que ela fortaleça as suas lembranças, que ela fortaleça os seus pensamentos, que ela fortaleça as suas emoções, e que ela te dê força para continuar até a vitória, no nome de Jesus. Quem foi abençoado com essa palavra nessa noite, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos para casa, mas antes de irmos para casa, eu quero dar uma boa notícia para a igreja, quero dar uma boa notícia para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Há um tempo foi profetizado que no mês 7 haveria uma virada, sobre a nossa igreja, e nós não sabemos ainda tudo que pode acontecer, mas nós estamos confiando nessa palavra, mas já conseguimos vislumbrar algo daquilo que Deus está fazendo. É como o profeta Elias: eu vejo uma pequena nuvem. Com a graça de Deus, aprove ao Senhor reforçar o nosso time da igreja, e está chegando aproximadamente no dia 10 de maio, para nos ajudar aqui, juntamente com o Ministério de Louvor, para estar liderando o Ministério de Louvor, Pastor Marcos e a Catiúce. Não sei quantos se lembram do Pastor Marcos e da Catiúce. Pastor Marcos e Catiúce, eles congregaram conosco bastante tempo, depois eles foram enviados para uma igreja em Peixoto de Azevedo, começaram um trabalho lá, fizeram um trabalho excelente, e de lá eles decidiram se mudar a Curitiba, e lá ficaram 3 anos, congregando e liderando o Ministério de Louvor na Igreja Batista Shalom, pastor Odilon Vergara. É uma igreja mais ou menos do porte da nossa, uma igreja abençoada, e aprove ao Senhor conectar as nossas vidas novamente, e o Senhor estreitou os nossos caminhos, e está assentando o pastor Marcos aqui na nossa igreja, para cuidar do Ministério de Louvor, e vai ser uma bênção, um talento fantástico, um músico excepcional, e certamente vai abençoar muito as nossas vidas, a vida de toda a igreja. Então, nos alegramos com essa boa notícia, logo, logo, ele está conosco, amém? Comece a orar pela vida, então, do pastor Marcos, de Acatiúce, porque sei que vai ser um tempo muito precioso, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Antes disso, dá uma olhada na pessoa que está do seu lado, dá um sorriso por baixo da máscara para ela, deseja para ela uma semana excelente, bons pensamentos. Dá uma olhada aí para o banco que está do seu lado, atrás de você, olha para as fotos dessas pessoas. Lembre-se de orar pelas famílias da igreja durante essa semana, para que Deus tenha graça e misericórdia sobre as nossas vidas, amém? Poderoso Deus e eterno Pai, nessa noite nós te agradecemos por esse culto tão maravilhoso. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado, Pai, porque mesmo diante das más notícias, o nosso coração não teme, porque a nossa mente está firmada no Senhor. Sim, Deus, nós trazemos à nossa memória o que nos dá esperança, e nós continuamos firmes na tua presença. Dá ao teu povo uma noite abençoada de descanso. Renova suas forças e o seu ânimo, renova a sua fé, a sua esperança e o seu amor, e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, e a igreja diz amém. Boa noite, queridos, Deus abençoe. Boa noite vocês que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Vá em paz, tchau. Paz, multidão.